Uau! myself for hours. Say things you don't understand. I can Boa noite! Eu sei, você esperou muito por esse momento, não é? Está no ar o programa Cheiro do Sucesso! Hoje com um convidado VIP. Eu trouxe até um troféu para ele. Hoje nós estaremos entrevistando aí ao vivo André Santos. Nós já vamos falar com ele. Ele já vai dar boa noite para o público de casa, mas antes eu quero cumprimentar aí o meu público com uma boa noite, a Rádio Amor e Vida, Cláudio Cruz, Mari Cruz e a todos que vão assistir aí essa entrevista exclusiva. Mas antes, gente, eu preciso falar com os empresários. Uau! Olha só, trouxe até um troféu hoje para homenagear os empresários. Você aí que é dono aí de um estabelecimento comercial, quer ter a sua marca em destaque, em evidência aqui no meu programa, com o teu endereço, o teu Instagram, as redes sociais. Afinal de contas, quem não é visto nunca é lembrado. Você quer alavancar as vendas? Quer ser conhecido em todas as plataformas sociais, digitais, através do programa Cheiro do Sucesso? É fácil. Seja um dos patrocinadores. Ligue para a Rainha da Fama no 41 9692 7636. Eu quero tomar um café aí com você na sua empresa, fazer aí uma parceria de sucesso e com certeza você vai brilhar, porque aqui quem tem o cheiro do sucesso brilha. Uau! Uma boa noite aí para André Santos. Boa noite, André. Deixa o seu boa noite aí para o público. Boa noite, pessoal. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Uau! Bom, a gente vai contar um pouquinho aí sobre a carreira do André. Ele que, bom, ele tem o dom aí do empreendedorismo, ele é diretor. Eu vou contar tudinho para você, gente. Eu trouxe esse troféu aqui para homenagear todos os empresários. Uau, como que vai estar o programa hoje? Hoje vai ter entrevista, nós vamos fazer aí uma homenagem aí para o André Santos. Uau, olha só o que a rainha trouxe para homenagear o André, o que será? Uau, vocês estão curiosos, né? Então fique até o final, porque vai ter brindes. Quem responder a pergunta por primeira, acertar, compartilhar aí o programa, vai ganhar brindes. E só que é só quando tiver 40 minutos de programa que eu vou mostrar os brindes e vou fazer a pergunta, gente. Eu até esqueci de fazer a pergunta hoje, tão emocionada que eu estava com essa entrevista, porque hoje nós vamos falar com os empresários. E eu amo os empresários, porque eu tenho visão de águia, eu tenho o dom da riqueza e o dom da prosperidade. Ah, você quer ter conhecimento como crescer no mundo empresarial? Pois o André Santos vai contar para vocês a experiência que ele teve aí ao longo desses anos, aí com as representações comerciais, com os empresários, os networks. Ele vai contar para a gente. Eu vou começar já a falar um pouquinho aí da história aí do André, né? Ele que é diretor comercial da Maragoni Leilões. A empresa dele é Santos e Babique, representação comercial. Ele que mora em Curitiba, ele pratica tênis como hobby há mais de 20 anos. Ele também que já esteve fora do país, já teve aí uma passada aí por Londres, Argentina, uau! E há 9 anos atrás, ele esteve com o Daniel Godin. Teve a oportunidade de fazer uma fala com esse gênio da motivação. Uau, que experiência sensacional, André. Você já vai falar aí, deixa a rainha contar um pouquinho da tua história. Ele que atuou aí como ator,
E a rainha teve a oportunidade de entrevistar o André na Feira do Empreendedor do Sebrae em 2024. Eu estava lá e encontrei o André lá fazendo network, conhecendo os empresários, e a rainha pôde entrevistar ele. Vocês podem estar acompanhando lá no meu perfil do Instagram. Também entrevistei o André no Lions Clube de Pinhais, ele que estava aí apoiando o filme. Quero aproveitar e mandar um beijo aí, um abraço para o meu amigo Marcos Paulo, da Sovipar. Ele deve estar acompanhando ou vai assistir essa entrevista. E André também é voluntário da Sovipar, ele que recebeu uma menção honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná. Uau! Eu puxei uma frase dele lá no Facebook que se identificou muito comigo. Ele diz: nunca abra mão dos seus sonhos e projetos por causa de ninguém. André tem uma ligação forte com o marketing, com a publicidade e com o mundo empresarial. Ele tem o dom de empreender. Eu vou contar um pouquinho do texto da empresa dele, que é Santos e Babic, uma reflexão. A vida é como uma tangerina, às vezes doce, às vezes azeda. Mas uma coisa certa, se você não aproveitá-la, ela estraga. E por isso que a tangerina é o símbolo dos Santos e Babic representações. Ela nos lembra cada oportunidade que tem o seu tempo, o seu sabor, e que precisamos estar prontos para saborear cada momento, seja ele fácil ou desafiador. Na nossa jornada comercial, buscamos extrair o melhor de cada parceria com autenticidade, energia e propósito. Porque assim como a tangerina, o que vale mesmo é viver com intensidade e aproveitar cada gomo. Bom, gente, eu quero aproveitar cada gomo do sucesso. Depois eu vou comer essa tangerina na parte do entretenimento. A Mari Cruz está dizendo boa noite. A Maru. E é isso aí, né, André? Opa, muito obrigado pelas palavras, por ler um pouco da nossa biografia. Fiquei emocionado aí com todo esse contexto. Realmente, o símbolo da Santos Babic é a tangerina, uma por ser meu apelido de infância, né? Eu tinha o cabelo liso e era bem branquinho. Daí eu nasci igual filho de rato, né? Porque mamãe é negra, papai é branco. Aí eu nasci bem branquinho e fui ficando moreno. Aí meu time colocou o apelido de tangerina porque eu era bem loiro e moreno. Aí ficava com o cabelo por aqui. Muito obrigado aí pela contextualização. E esse texto aí reflete muito da minha história, do meu DNA. Que top! Bom, André, eu trouxe duas tangerinas. Por que duas, rainha? Uma representa você, essa que está mais madura, essa que ela está até mais cheinha, sabe? Porque ela está muito suculenta, teve muita história aqui. E a outra, ela tem o cabinho também e tem essas folhas também. E a outra representa a rainha Cláudia Daia, ela está um pouquinho mais verdinha, mas ela consegue acompanhar, tá? Depois eu vou comer as duas e vou falar algumas palavras aí de fé, palavras de motivação para vocês. Afinal de contas, para ser empresário, gente, você tem que acreditar nos sonhos. André, hoje eu estou usando esse look em homenagem a você. Coloquei essa gravata para ficar um pouco mais social, para poder representar realmente os empresários, porque é importante, né, a gente falar dos empresários, que seria de nós sem os empresários. A Cacá Souza está dizendo muito sucesso, e você aí que tem visão de águia,
fique aí no programa para você aprender um pouco mais aí, para você ter estratégias realmente para usar no teu comércio, na tua empresa. Eu vou começar com a primeira pergunta para o André. André, fale um pouco sobre a sua empresa e quais são os benefícios que ela traz para a sociedade. Bem, na verdade, a Santos Babic, ela tem aí mais ou menos 9 anos de existência e hoje nós somos uma empresa de intermediação em vendas, ao qual atua aí representando grandes empresas, pequenas empresas dentro do estado do Paraná. Nós somos um facilitador, né, entre aquele que quer comprar e aquele que quer vender. Então é uma dor do mercado e a gente tem obtido aí durante essa trajetória de 9 anos muito sucesso. Uau! Bom, 9 anos, né? Então já tem aí uma jornada, já tem aí, é uma marca consolidada no mercado, isso é muito importante, gente. Mais uma pergunta, você é visionário, assim como a rainha Cláudia Daia, você é um homem visionário. Como que é para você enxergar além das fronteiras? Você acredita que esse dom que você tem consegue inspirar pessoas no campo da prosperidade? Ah, com certeza. Na verdade, não é um dom, né? Esse dom ele vem de Deus. Todos nós temos. Seja o pequeno empreendedor, seja o grande empreendedor, seja o mega empreendedor, né? Cabe a nós acreditarmos nos nossos sonhos, pagar o preço, que não é fácil, né? Principalmente no início da sua jornada. Então, sim, sou um motivador, até porque Deus me deu uma história fantástica e magnífica, de altos e baixos, mas da onde eu vim, da comunidade, da favela, até a vida que eu tenho hoje, com certeza eu impacto pessoas. Ok. A Zilfa está dizendo boa noite, Clóvis Machado. A Zilfa comentou que está chovendo, aqui está bem frio. Hoje eu estou usando até esse casaco, estava guardado lá, mas a gente está aqui com muita alegria hoje, porque é tão gostoso falar aí sobre o ramo empresarial, porque quem não quer prosperar, quem não quer ter uma vida bem-sucedida, né? Então a gente tem que aprender com quem já está aí nessa caminhada há um bom tempo, já tem muitas experiências aí, como o André, ele que sempre está me convidando para ir em eventos, eventos onde tem os empresários, onde tem os networks, isso é muito importante, gente. Vocês têm que se aprimorar, tem que estar entre os grandes da terra. Bom, eu tenho mais uma perguntinha aqui para você. O que as pessoas hoje em dia tem que ter para construir essa escala de sucesso e chegar ao topo da conquista financeira? O que você acha que as pessoas têm que ter? Na verdade, é perseverança, né? Quando nós falamos de um tipo de empreendedorismo que caracteriza-se de pessoas mais simples, como eu vim, de uma origem muito simples, muito humilde, não tinha empreendedorismo dentro da minha cultura familiar. Minha mãe era faxineira, né? Meu pai ajudante pedreiro. Então, eu tive que ter muita resiliência, muita persistência e acreditar no meu projeto. Às vezes, dentro do nosso contexto, os que estão do lado não acreditam. Eles são os primeiros a te desmotivar. E daí entra Deus. É se olhar no espelho, saber da sua capacidade, das suas competências, das suas habilidades. E hoje, muitos dos que me criticavam, dos que não acreditavam nos meus projetos, hoje batem palma para mim, me parabenizam pelas conquistas, né? E no momento de dificuldade ninguém está contigo, mas na hora que as coisas começam a dar certo, aí você arranja amigo em tudo que é lugar. Mas em muitos momentos a vida do empreendedor é essa: é olhar para si, é acreditar nas suas competências, nas suas habilidades, no seu tino, saber lidar com as frustrações, que ela é diária, seja com o cliente, seja dentro de um projeto, seja dentro de uma negociação que é um divisor de águas. Todos nós, em algum momento, dentro do empreendedorismo, nós temos essa jornada. Você trabalha muito, não é por muitas negociações. Às vezes, um negócio, uma oportunidade, ela muda o teu patamar, né? E no momento dessa oportunidade, você tem que estar preparado. Então, são as duas palavras que eu tenho para quem é empreendedor. Ou, as duas palavras são essas: persistir e acreditar
né? Então, eu acho que um é adjetivo do outro e é, focar no teu resultado, focar naquilo que você busca. Uau, bom, nós temos o Matheus Merlin. Olha aí, Matheus, você que é jovem aí, tá estudando, aproveita aí esses, eu não digo conselhos, mas esse aprendizado que o André está passando hoje aqui para as pessoas. A Cacá Souza disse boa noite. Então eu quero te parabenizar aí, André, porque quando eu conheci o André, ele foi um momento bem legal, assim, sabe? Ele já chegou falando para mim, não, eu sou empresário, falou da empresa dele, nós estávamos no Lion Clubs, ele estava, assim, com os cartãozinhos para colocar na mesa dos empresários, e aquilo me chamou muito a atenção, porque eu vou usar uma frase assim um pouco mais antiga da época dos meus avós, mas elas funcionam muito nos dias de hoje. O dono do boi é que pega no chifre, tá? Então você quer Essa é empreender, não nova, essa eu não fica. sabia. O dono do boi é que pega no chifre. Ó, Não pessoal, fica anotem, anotem. deixando todas as responsabilidades para os teus empregados, não. Você tem que dar a tua cara a bater, porque na hora que você estiver no topo, você vai inspirar pessoas. André, essa é uma pergunta que eu vou fazer, eu bolei agora aqui, uma pergunta, uma curiosidade, pessoal. Você nunca pensou em ser um coach? Não, nunca pensei e nem tenho essa intenção. Acredito em alguns processos de mentoring, de acompanhamento, só que o mercado está banalizado, né? Então tem muita gente que não entende nada de negócios e fala sobre negócios, né? Nunca empreendeu e quer ensinar as pessoas a empreender. Sou um pouco averso a isso. Eu acredito que o meu coach é no dia a dia, é na troca de informação com as pessoas e todo mundo tem algo a agregar. Às vezes eu visito uma empresa, visito um parceiro comercial, a palavra mais inteligente não é do diretor da empresa que eu ouço. Às vezes é do porteiro, que a gente bate um papo ali e ele foi o coach, ele fez um mentoring, porque nós é cultural no Brasil menosprezarmos a maturidade, né? E a maturidade, ela vale mais do que qualquer faculdade. Ela vale mais do que qualquer formação. É a experiência de vida. As pessoas vivenciaram aquilo. E ninguém é tão inteligente que não possa aprender e também não tão inútil que não possa contribuir, né? Tem a frase correta, eu esqueci ela, então eu dei uma adaptada. Eu acredito que o mentor é a minha trajetória, é a tua trajetória, é teu storytelling, é aquilo que você vivenciou dentro da sua vida, né? É a sua reputação. Eu me preocupo muito mais com isso. Acredito sim nas ferramentas de processo de gestão, nas ferramentas de evolução, né? Acredito muito dentro desse processo de metas, desse processo de readaptação, né? Porque quem quer ser empresário não pode pensar como colaborador, né? Eu também sou colaborador, eu presto serviço como CLT para uma grande empresa e tenho meu pé no empreendedorismo. Mas eu não tenho essa mentalidade, eu empreendo no CNPJ de outros. Então essa é a minha leitura. O melhor coach é olhar para si, se conhecer, como a Bíblia diz, né? Conhece a ti mesmo, e entender qual é teu target, qual é teu objetivo, o que é sucesso. O sucesso ele é financeiro? Pode ser. O sucesso, para mim, ele é composto de vários fatores. Ser feliz, é fazer aquilo que eu gosto, eu amo vender, eu amo me conectar com pessoas, eu amo o estilo de vida que eu vivo, que não é luxuoso, ele é simples, amo viajar e me considero super bem sucedido. Eu não preciso ter uma multinacional, eu preciso me sentir útil e feliz. É isso que me impacta e esse é o meu processo de coaching. Uau, isso é sabedoria. Pô, André, eu gostaria que você desse boa noite para o Dionei Márcio, ele que está aí ligado com o mundo dos famosos, celebridades, os Mister e os Miss aqui da cidade de Curitiba. Dá uma boa noite para ele que está prestigiando, ele faz parte do palco Curitiba. Uau! Olá, Dionei, seja bem-vindo e muito obrigado por acompanhar a minha entrevista. Uau, bom, as pessoas estão muito interessadas. A Cacá diz que ela tem medo de abrir uma hamburgueria, mas o medo
Eu tenho medo de abrir uma hamburgueria, mas o medo não deixou. O que você tem para falar sobre isso, sobre o medo? Fale da tua experiência pessoal, para que ela possa absorver na vida dela. Você acredita que o medo ele pode fechar muitas portas, travar, bloquear as pessoas que querem empreender? Olha, na minha leitura, o medo ele é fundamental dentro de qualquer processo, tá? E eu, antes de vir aqui bater esse papo, estava ansioso, estava nervoso, com aquele receio, meu Deus, como vai ser, aquela expectativa, e isso gera adrenalina, né? Agora, nós temos que administrar esse processo, né? Então, o que é o pânico? O pânico é quando o medo toma conta de você. E o medo, ele é fundamental para que você calcule risco, né? Porque quem é empreendedor, ele calcula uma coisa chamada retorno de investimento. Tem até um termo bonito em inglês, né? Return on investment, né? Retorno de investimento. Daí, se você parametrizar isso, se você fizer o desdobramento disso, se você entender onde você quer chegar, você vai saber qual é o prazo que você vai ter o retorno desse investimento. A quem quer empreender tem que fazer todo um estudo de mercado, fazer um trabalho de comparativos, fazer um trabalho. O trabalho de comparativo tem uns nomes muito em inglês na área de negócio, né? Que é benchmark, que é você fazer o comparativo com o teu concorrente, ver os pontos que ele tem, trazer isso para o teu negócio, ver se cabe dentro da tua realidade. Aí daí você vai analisar uma outra questão que é chamada que na verdade é ICP, né? É um outro termo em inglês que nada mais é que perfil ideal de cliente. Né? Então aí você vai avaliar todas essas questões e daí você vai montando o teu plano de negócios. Montando o teu plano de negócios, você vai dando um passo de cada vez. Agora, você desistir do teu sonho por causa do medo, desculpe falar, é um sinal de fraqueza. Porque o que vai te untar, o que vai te formar como empreendedor, eu já passei por vários altos e baixos, é justamente algumas frustrações que valem mais do que qualquer faculdade, em qualquer lugar do mundo que você for fazer. Eu tive a oportunidade de estudar fora do Brasil, em Londres, na St. George's School Station, e a vida me formou muito melhor do que um diploma internacional ou do que a minha formação. Eu conheço empreendedores de sucesso, bilionários, que têm a quarta série. Então isso não significa nada. Eu conheço doutores que não conseguem nem se sustentar. Então, conhecimento é uma coisa, inteligência é outra. Então a inteligência, somada à sabedoria, que é a vivência, né, de ter se exposto, de ter se frustrado, ela é fundamental para o teu sucesso. Obviamente que nós esperamos que todos vocês venham empreender e venham a ter sucesso do primeiro projeto. Mas a vida não é assim. Principalmente no país que nós vivemos, que é o Brasil, tem algumas dificuldades econômicas, algumas dificuldades tributárias e algumas dificuldades governamentais. O Brasil, ele é um dos países mais desafiador para o empreendedorismo. O empreendedor brasileiro sobrevive em qualquer lugar. Eu, no início da minha carreira, lia muito livro sobre empreendedores americanos, né? E eu via que o cara quebrava 7 vezes e se levantava. Meu Deus, que maravilha! Só que olha a realidade dos Estados Unidos comparada à nossa realidade. Hoje no Brasil, se você quebrar, você tem uma dificuldade gigantesca de se reestabelecer. Então o empreendedor brasileiro tem que ser mais forte, visto a conjuntura. E essa é a leitura que eu faço. E se você tem esse projeto, Kaká, sabe o que você faz? Primeiro projeta ele, desenha ele, aí daí recorre ao Altíssimo, a Deus, ora por ele, junta dinheiro para poder consolidar, e você não precisa nascer grande. Você nasce pequena e vai crescendo gradativamente, que você vai ter sucesso. Se não for nesse projeto, se ele não der certo, você está ganhando uma coisa chamada aprendizado, que vale mais do que qualquer faculdade. Ok, bom, nossa, André, você está sendo em destaque, bastante gente está entrando, a Júlia Barbosa disse boa noite, a Mari Cruz que diz que empreender é ter perseverança, a Mari Cruz, que é uma grande empreendedora, ela tem loja em São José dos Pinhais, pelo que eu sei, não é de hoje que ela empreende, é muito tempo. O seu amigo Marcelo de Carmo está te prestigiando.
Então, a Luciana do Rocio Malon, que é uma das maiores influenciadoras aqui da cidade de Curitiba, também está te prestigiando. Eu que estive com ela lá na Casa China, da Boca Maldita, fazendo divulgações lá e mostrando um pouquinho do marketing também, que está atrelado aí aos empresários, ao mundo empresarial. Bom, André, eu gostaria de ler isso aqui para você e para o público de casa, porque eu acho muito importante. Eu me inspiro muito em Salomão, porque Salomão, você já sabe, né, gente? Ele era o poderoso da riqueza, da prosperidade. Em Reis 1, 4, 29 até o 33 diz: Deus concedeu a Salomão a sabedoria, discernimento extraordinário e um conhecimento tão vasto quanto a areia à beira-mar. A sabedoria de Salomão era maior do que de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Então, você aí que quer ter um pouquinho de sabedoria, leia lá e peça para Deus sabedoria. Tudo que vou fazer aqui na minha loja, eu sempre peço para Deus uma direção, uma inspiração. Hoje mesmo, André, para mim fazer esse programa, eu pedi muito a Deus que me desse sabedoria, porque eu considero você um grande empresário. Até dei uma entrevista ontem no YouTube, falei que a gente estaria juntos hoje, e você é um empresário. Então, até para você entrevistar um empresário, você tem que ter sabedoria. Então, hoje eu me considero que eu estou revestida de sabedoria. E eu quero aproveitar e deixar esse comentário da Luciana, que diz que tem uma pergunta ao convidado. Vale a pena fazer cadastro como empreendedor individual ou é jogar dinheiro fora? No caso, eu era informal e fiz um cadastro como empreendedor individual. Você pode responder, André. Olá, Luciana. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho muito positivo, tá? E eu comecei minha empresa como MEI, tá? Tem algumas garantias e algumas vantagens. Qual a primeira vantagem? É que você contribui para o INSS, tá? Então isso conta para sua aposentadoria. Um outro ponto positivo é que você passa de ser uma pessoa física autônoma a ser empreendedor, empresário. Você tem um CNPJ. Tá? Então você consegue abrir uma conta PJ, você consegue movimentar como PJ, e isso vai criar relacionamento com as instituições financeiras. Outra questão é o hábito, de repente, de emitir nota fiscal. Então, às vezes, você vai, não sei o que você pretende abrir, né, se é prestação de serviço, mas isso te leva para outro patamar. Então, um exemplo, quando você é autônomo, você limita-se a determinado tipo de público. Quando você é uma pessoa jurídica, né, é uma pessoa física associada a um CNPJ, você consegue ir numa empresa de maior porte que talvez possa te dar mais demandas de trabalho e fazer com que teu negócio prospere. Eu só vejo questões positivas e acho o valor ali de contribuição irrisória, em torno de R$ 85, né? Você tem uma limitação de faturamento, mas já é considerável, aí em torno de de R$ 6.500 por mês de faturamento, sem desenquadramento, e eu vejo isso com bons olhos. Vale muito a pena, vai depender muito também de qual é a tua estratégia e qual é o produto ou serviço que você vai ofertar. Bom, eu quero te desafiar agora, André, a você fazer uma chamada para futuros parceiros, para a sua empresa, ou até mesmo para você aí, que deseja aí ter amplitude, né? Faça uma chamada para os empresários, para os parceiros, para aquelas pessoas que querem se unir a você. Deixa as suas redes sociais, o seu contato. Venda o seu peixe agora! Opa! Então, pessoal, sou o André, sou sócio da Santos Ibabic Representações. Nós somos uma empresa de intermediação comercial e, além disso, de consultoria tributária, o qual é tocado pela consultora tributária Beatriz Babic, que é minha esposa, né? Então, a gente, para serviço aí para empresas de pequeno e médio porte,
dentro da Praça de Curitiba com consultoria e faz intermediação de vendas para empresas de médio e grande porte aí, como grandes parceiros. Além disso, sou diretor comercial da Marangoni Leilões, ao qual sou responsável pelo processo de extrajudicial. A gente opera no Brasil todo, a gente tem um time de vendas, um escritório que está à disposição. Então, você que é empresário, que tem ativos e queira vender através da Marangoni Leilões, através da Superbid, nós estamos à disposição. E você que é pequeno ou que é pessoa física e sonha em ser empreendedor, a Santos Babic também faz esse processo de mentoria, de acompanhamento, te auxilia durante essa jornada, tá? É uma coisa que eu não tenho tido muito tempo, mas eu adoro compartilhar o que eu vivenciei e também da parte técnica, né? Poxa, quero ser empreendedor, eu não sei por onde começar. Então a gente faz todo esse trabalho de mentoring aí. Então, para me localizar é André A. Santos. Lá no LinkedIn, a rede social que eu mais utilizo é LinkedIn, até porque a gente sempre está conectado aí com empresários dentro dos ecossistemas, tá bom? E meu número de telefone é 41 997 20 4506. Muito obrigado aí pela oportunidade. Eu recomendo, pessoal. Bom, agora vamos dar uma quebradinha. Eu vou mostrar para vocês, gente, o brinde que vai ter hoje no programa. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, super fácil, vocês têm que ficar atenta, porque quem responder por primeiro vai ganhar, tá? Só que quem ganhar, daí a entrega é via motoboy, ou eu posso estar entregando no dia 14 de junho, eu estarei no Hotel São Juan, no Festival de Destaques 2025, estarei entregando junto com a Mari Cruz, tá? Esse brinde. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer a pergunta depois, tá, meus amores? Ó, quem compartilhar e responder a pergunta certa, de maneira correta, vai ganhar, gente. Olha só que lindo. Essa blusa super chique é da loja da Belíssima, é da minha loja, gente. É uma blusa de oncinha, ela é nova, olha que linda, gente, para você estar usando com uma saia. Ela é transpassada, tem uma amarraçãozinha, você pode usar com colar. Ela tem aqui essa parte que valoriza o seu busto, e afinal de contas, às vezes você precisa usar uma peça animal print. Olha só que linda, vai ganhar, é tamanho M. Se não te servir, você dá de presente para alguém. Então, vai ganhar de brinde essa peça exclusiva da loja, da Belíssima, e vai ganhar também essa necessaire, gente. Olha que linda esse tom vermelho. É uma necessaire para você colocar aí as tuas maquiagens, para você pôr na bolsa, ficar bem organizado, para não ficar tudo jogado, né, gente? A gente que é mulher, a gente precisa dessas coisas. Você pode estar usando, dando de presente, fica a critério. Então, vai ganhar hoje esses dois brindes, gente. Eu estava muito corrida, eu não consegui separar mais coisas, mas depois eu vou fazer a pergunta aí daqui uns 5 minutinhos, tá? André, conta pra gente aí, André, um momento que você passou aí na sua vida como empreendedor que marcou a sua carreira. Algo que você possa dizer para o público de casa como uma motivação. Pode ser uma frase, pode ser, você pode contar uma história um pouco rápida sobre algo que marcou você e aquilo ali foi tipo uma prova de fogo para saber realmente se você ia chegar a ser aí esse homem de negócios, esse homem aí aonde é reconhecido, aonde vai, aí pelas pessoas que são estão ligadas às empresas, né? Eu vi lá no teu perfil do Facebook, você visitando várias empresas. Isso também é reconhecimento, gente. Então comenta aí um momento desafiador aí na sua carreira, André. Olha, sem querer desanimar, vou falar um momento muito desafiador. Ele aparentemente parece ser negativo, tá? Um momento desafiador da minha vida, e profissional principalmente, foi quando eu quebrei, né? Então, alguns anos atrás eu tinha uma empresa e eu quebrei, e ali foi desafiador, porque quando você quebra um projeto, quando ele não dá certo, e na questão foi algumas questões governamentais, o Estado mudou uma normatização e acabou inviabilizando o nosso negócio, você é colocado em xeque e você acaba descobrindo quem
são os amigos de verdade e quem são os interesseiros. Então você tem esse divisor de águas, né? E foi o melhor momento da minha vida em autoconhecimento, né? Então a gente olhou para dentro, fortaleceu alguns pontos, melhorou alguns pontos, se realinhou. No início a gente chora, se desespera, né? Mas depois o senso crítico vai tomando conta de você, aí teu espírito de empreendedor ele aflora novamente, e esse aspecto foi muito bacana, porque eu via que aquelas pessoas que estavam ao meu lado, elas me impossibilitavam de crescer. E é um processo de retroalimentação que todos vocês vão viver. Empreendedor anda com empreendedor. Se você quer empreender, você tem que estar dentro do ecossistema de empreendedor. Não estou te falando de grande empresário, mas você tem que tomar café com pessoas que falam sobre negócios, almoçar com pessoas que falam sobre negócios, jantar com pessoas que falam sobre negócios e estar em eventos onde as pessoas falam sobre business, sobre negócio, sobre oportunidade. Porque se você falar para alguém que não tem perspectiva, que não é empreendedora, referente aos seus projetos de empreender, nós temos um país que as pessoas são seletizadas. Elas não acreditam dentro desse processo na sua maioria, né? Então, eu acho que esse foi o momento mais marcante da minha vida nos últimos tempos. E agora a gente foi para um outro projeto. Graças a Deus, estamos aí no ano de 24 e 25 de muita prosperidade, de fechamento de grandes empresas aí como parceiro, como a Renault do Brasil, ao qual nós vamos fazer um leilão gigantesco para eles, desbancando grandes empresas. Fechamos com a Bosch também, fechamos agora com o Grupo Alcast, graças à perseverança e graças também a esse processo de retroalimentação. Bom, André, Bom, André, então agora a gente vai ter essa parte do entretenimento. Eu disse para o André assim: olha, André, essa parte é a parte onde dá mais audiência no programa, por incrível que pareça. Ai, Rainha, como que você sabe? Eu tenho experiência, porque eu recebo um feedback do público e eles falam para mim. A parte mais impactante do programa é essa parte, por incrível que pareça. Então, eu trouxe aqui o símbolo da empresa do André. Pode falar o nome da empresa, André? Santos e Babic Representações. Isto. E nós vamos aí, eu vou, né? Eu vou deixar o André com vontade, porque ele já comeu muita tangerina na vida dele. Eu não sei qual que eu como, acho que eu vou comer essa minha aqui. E eu vou apreciar, né, essa tangerina, né? Tangerina, gente, olha, que está muito saborosa. E ela tem gomos. O que me chamou a atenção lá no texto dele foi os gomos, porque os gomos são pedacinhos da fruta. E cada gomo desse aqui representa alguma coisa. Então, eu também sou empreendedora, André. E esse aqui é o meu, depois o teu eu vou falar, tá? Deixa eu falar primeiro o meu. E cada gomo desse aqui representa algo da minha vida como empreendedora. E conforme eu vou tirando os gomos, depois eu como. Eu vou mostrando para vocês o que é ser empreendedora para mim. Eu sempre fui uma empreendedora que começou do zero. Eu comecei com uma barraca no meio da rua e hoje eu tenho a minha loja há 5 anos. Eu sempre nunca me vi como uma coitada. Eu sempre me vi como aquela pessoa que ia ter uma história para contar, uma história inspiradora. Eu sempre me vi grande. Eu sempre fui uma mulher muito forte, que nada me para, ninguém me para. Quando eu quero as coisas, eu luto. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, e sempre acreditei muito na prosperidade. Eu posso dizer para vocês que eu tenho o dom da prosperidade, porque eu já nasci com esse dom. E cada gomo desse que eu estou destacando representa e fala um pouquinho da empreendedora que eu sou.
Porque se vocês olharem para trás agora, vocês vão ver que existe um cenário de empreendedor aqui. Isso aqui é empreender. Então, que esse cheiro de tangerina, que é o cheiro do sucesso, possa chegar na vida de vocês, porque na minha já chegou. Agora eu quero falar do André. Olha, o André tá maior aqui, hein? Tá ganhando em mim. O André tá bem redondinho. Vamos mais rápido que o programa tá passando. Gente, vou falar do que eu conheço do André, a experiência que eu tive com ele. Eu encontrei com o André 2 vezes, mas quando eu conheci ele, a coisa que mais me chamou a atenção nele foi a alegria, o sorriso dele, a vontade de vencer. E ele quis mostrar para mim o nome da sua empresa. Ele já chegou falando do nome da sua empresa. A sua marca significa muito para ele. Assim como a minha significa para mim, a dele também significa. Ele é um empreendedor, uma pessoa humilde, é uma pessoa que recebe bem as pessoas. Eu tive uma experiência muito boa com ele, eu fui muito bem recebida no Lions Clube de Pinhais, e ele também usa a sua fé constantemente para ter uma mente saudável, uma mente positiva. E eu fiquei muito feliz quando ele elogiou o meu programa. Ele disse: para mim é um prazer ser entrevistado no programa Cheiro do Sucesso, porque ele é um visionário, ele conseguiu absorver o que esse programa representa na cidade de Curitiba. E com certeza, ele é uma pessoa que, aonde ele for, as portas vão estar abertas para ele, porque ele sabe entrar e sair. E ele faz de um network uma grande oportunidade. Ele não tem medo de chegar e mostrar um cartão e dizer, como ele fez comigo: eu quero ser entrevistado por você. Isso é importante. A divulgação do seu negócio faz toda a diferença. André, com esses 2 gomos, eu digo para você que você tem o cheiro do sucesso, porque com certeza você tem duplicidade e muita prosperidade. Eu viro a minha câmera agora para falar um pouco mais sobre você. Eu digo, André, que você é como uma águia. Você tem visão, você se renova, você acredita, você não deixa os teus adversários se sobressaírem, porque você nasceu para a grandeza. Quero te abençoar grandemente e dizer para você que eu estou muito feliz em poder, através de você, representar os empresários. Talvez você não saiba disso, mas o meu programa tem 6 meses e está bombando, tanto em Curitiba como no Rio de Janeiro. E você hoje é o primeiro empresário que está vindo no meu programa. E eu fico muito feliz, porque eu sei que muitos outros grandes empresários estarão aí abraçando o programa Cheiro do Sucesso, porque eu tenho autoridade tanto para abençoar vocês, como para expandir o seu negócio, o seu comércio, porque eu sempre fui uma empreendedora, eu sei o que é empreender, é você começar do zero, com 7 peças de roupa. Eu sei o que é isso, gente. Eu vou virar aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui, ó, a minha loja, gente, olha só. Então, André, essa homenagem é para você como empresário. Pode falar, pode comentar aí agora.
Uau, fantástico, hein? É isso mesmo que você representou muito bem né, dentro da tua fala, o que que é ser empreendedor, o que que é ser empresário, né? Ser empresário é ter o espírito empreendedor, é você acreditar, é você não olhar para o lado, olhar para o teu foco, para aquilo que você busca. Muitos nãos, muitas palavras de desmotivação, aí você passa por cima, que, como diz a Bíblia, né, o galardão vai chegar, né? Ou tem uma frase que eu adoro, eu e o Marcelo do Carmo, fotógrafo Marcelo do Carmo, que também está acompanhando aqui, fotógrafo internacional, inclusive, é, fala francês, então vou falar uma frase em francês. Na La Marseillaise, que é o hino de revolução da França, eles falam Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. É, filhos da pátria, a hora da glória chegou, ou está próxima, né? Então é isso que a gente tem que ter dentro do nosso DNA. Uma das coisas que criou rapport, que criou empatia entre nós, é justamente você pensar grande. Não tem como se ser grande se você não pensar grande. Antes de hoje, falando um pouco sobre o nosso portfólio, né? Eu sou CLT também, eu sou gerente comercial sul da Refri Armazém Gerais. Além disso, sou diretor da Marangoni Leilões através de um projeto e empreendo dentro da minha empresa, que é a Santos Babic. Então, veja, é diversificando o portfólio. Por que essa diversificação de portfólio? Para poder manter meu sonho vivo. Né? Porque se eu dependesse apenas da Santos Babic, que é uma empresa que está num processo de rampagem, apesar de ter todo esse histórico, talvez eu fosse me frustrar. Então eu busquei meios de auxiliar outros parceiros, seja dentro de CLT, mas empreendendo no CNPJ do outro, seja dentro da Marangoni Leilões, ao qual comecei lá como Finder, desenvolvemos um bom trabalho e hoje sou diretor e agora que a Marangoni vira um grupo, eu vou gerir uma empresa chamada Marangoni Conecta, ao qual vou fazer todo esse processo de desdobramento por causa dessa perspectiva. Aonde você estiver, você tem que pensar como empreendedor. Você que bate cartão, você é empreendedor, você está empreendendo no CNPJ de outro. Você não pode ter o sentimento de que o teu patrão ele está te roubando, ele está se apropriando do seu recurso. Pelo contrário, ele está te dando oportunidade. Agora, quem quer ser rico não trabalha para os outros. Tá? Empreende nos outros CNPJs, mas tem que ter o seu próprio negócio. Alguns anos atrás, eu vi uma frase do Ratinho, apresentador, na cidade de Colombo, né, uns 12 anos atrás, até o filho dele ia ser candidato a deputado estadual, e na oportunidade o Ratinho, que a gente chama carinhosamente de Ratão, que ele não gosta, mas é o Ratinho, falou uma frase que me impactou. É melhor ser cabeça de lambari que rabo de tubarão. Então quem quer empreender tem que ser o lambari, tem que ser a cabeça do lambari, porque você vai ter a tua diretriz, vai ter o teu foco, e nessa jornada, as pessoas regulares, rainha, as pessoas regulares elas vão jogar areia no teu projeto, mas você tem que acreditar. Bom, André, o Sebastião está te prestigiando, dando uma boa noite. Eu vou pedir um minutinho da sua licença, porque agora vai ser o momento que a gente vai dar o brinde aqui no programa, tá? Eu vou fazer uma pergunta e quem responder por primeiro, né? Vocês têm que compartilhar, tá, gente? Quem responder por primeiro e acertar vai ganhar essa blusa lindíssima e essa necessaire. A pergunta de hoje é: você não vale, tá, André? Você não vale responder, é só o público de casa. Em qual bairro fica a loja da belíssima brechó? A loja da Rainha Cláudia Daia, um brechó chique de luxo, que tem vestido aí os curitibanos de uma maneira bem exclusiva. Uau! Acertou! Júlia Barbosa! Júlia, eu vou estar entregando o teu brinde para Mari Cruz no dia 14 de junho, tá? Eu vou estar entregando lá no evento. Muito obrigada pela sua participação. Meus parabéns. Bom, faltam apenas 10 minutinhos para encerrar o programa.
tá? Eu gostaria de deixar mais algumas... Opa, cheguei a iluminação aqui. Eu gostaria de deixar mais algumas palavras para você, André, antes de encerrar. Depois eu vou te dar um minutinho ainda para você encerrar. É o seguinte, que o meu desejo nessa noite é que, através do meu programa, você se torne mais conhecido ainda, muitas portas venham se abrir para a tua empresa. Por que que eu trouxe o André aqui, gente? Eu falei para ele, olha, as pessoas querem te conhecer não só como empresário, como empreendedor, mas as pessoas querem conhecer o ser humano incrível que você é. As pessoas querem ver não somente ele de gravata, lá todo chique, não, eles querem saber dos bastidores. E hoje ele contou um pouquinho da sua carreira. O tempo aqui passa muito rápido, gente, ele tem muita história. Ele é um empresário aí viajado, saiu para fora do país, ele tem muita coisa para contar. Mas hoje foi apenas uma beliscada aí para que outros empresários também tenham esse interesse de estar no programa e mostrar a sua marca, mostrar a sua cara, a sua empresa, dizer quem ele é, assim como o André fez. Que Deus te abençoe, André, que abra portas para a tua empresa, que te dê sabedoria, que você tenha grandeza, visão de águia, e que você continue sendo essa pessoa sensacional, que ajuda outras pessoas, que estende a mão e que ama empreender, porque você nasceu para ser cabeça e não cauda. Isso eu posso dizer com propriedade. Agora deixa para você aí 2 minutinhos para você falar aí para o pessoal de casa uma mensagem de motivação. Opa! Olha, ela foi bem incisiva, porque a última eu falei que eu quebrei, né? Pessoal, motivação é algo que tá dentro do meu DNA. Vou contar um pouquinho da minha história pessoal, né? Eu venho da favela, venho da comunidade, eu passei fome, eu aprendi a vender para sobreviver, então tinha 2 caminhos, né? E mesmo assim, eu não deixei meus sonhos de lado. Nunca abandonem seus sonhos, seus projetos, seja qual deles que seja de ter uma casa própria, que já foi meu sonho, seja de ir morar fora do Brasil, que já foi meu sonho, e eu pavimentei isso juntamente com a minha esposa, seja o sonho de uma realização de formação. Eu não tinha perspectiva de fazer uma faculdade e acabei fazendo 3. Eu não tinha perspectiva de estudar fora do Brasil. Aí Deus proporcionou para mim, obviamente que me projetei a, a concluir essa etapa. Meu sonho era conhecer o Paraguai. Eu, graças a Deus, consegui conhecer 15 países. Tá? E tudo isso com a força de Deus, com a perseverança, abrindo mão também de questões momentâneas. Tem uma motivação que eu tenho para vocês, a frase de motivação é: acabando aqui essa entrevista, se olhe no espelho e fale, eu sou capaz. Porque se o Altíssimo, que é Deus, ele habita em nós, nós somos a igreja, né? Que a igreja, ela é formada pelos membros, tá? Então nós somos, cada um de nós, somos uma pequena igreja. E o Altíssimo habita em nós. Então nós temos que ter emanar essa energia que Deus soprou em nós. É isso que nós devemos fazer. Uau, bom, Talvez a extinção não é favorável, mas siga em frente. olha só, gente, eu separei esse troféu que estava aqui na minha loja, já tem mais de 3 anos que ele está aqui. E sempre quando eu vou em algum lugar, algum evento, com pessoas importantes, eu levo esse troféu, eu mostro esse troféu, porque o troféu, ele representa a vitória, ele representa o mérito, ele representa a honra. Então, hoje eu dedico esse troféu a você, André Santos, e a todos os empresários aí que estão aí nessa batalha aí pelo sucesso, pelo cheiro do sucesso. Que vocês possam sempre ter a oportunidade de abrir portas para as pessoas, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Faltam apenas 6 minutos para encerrar o programa. Eu vou me levantar um pouquinho, porque já que a gente está falando sobre empreendedorismo, pessoal, eu quero mostrar um pouquinho para vocês da minha loja, tá? Da Belíssima, para vocês se inspirarem também, gente. Eu sou uma mulher aí que já recebi uma profecia aí, que futuramente serei uma coach e ensinarei muitos empresários a prosperar. E eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha loja, como que é, uma loja muito bem organizada, com muita variedade. Eu sou uma pessoa que eu busco por muita variedade, eu gosto de ter um capricho aqui com os clientes, com as lojas, ter toda uma criatividade. Olha só os saltos aqui da minha loja na parede, olha lá em cima, gente, coloco na parede. Tem muita coisa linda aqui na minha loja. É uma loja que não é grande, é uma loja 3x3. Eu não tenho vergonha de falar, gente, porque eu sei que no futuro muito breve eu terei uma loja no shopping e não importa o tamanho do seu negócio. O que importa é o tamanho da sua fé. A minha fé é uma fé muito grande. Eu vim para conquistar as nações. Eu nasci para conquistar o mundo e trazer para vocês a esperança de crescimento, de fartura, de prosperidade. Então, que através da minha vida vocês possam se inspirar, que através dessa mensagem que o André deixou, vocês possam se inspirar. Gente, tem pessoas que nasceu para ser cabeça, outras nasceu para ser cauda, mas se você nasceu para ser cabeça, está na hora de você arregaçar as mangas e mostrar para o mundo que você tem um propósito de vida, você tem uma missão. Então, que fique essa lembrança do meu comércio aí e talvez até uma despedida, porque muito em breve eu já não estarei mais aqui. Então, que fique essa lembrança no coração de vocês. Ai, rainha, como que você fala isso com tanta propriedade? O André sabe. O público de casa sabe que eu nasci para voar. Eu não nasci para estar dentro de um bairro. Eu nasci para voar. E, André, eu quero te agradecer por essa oportunidade de mostrar um pouquinho de mim, de você como empreendedor. E eu tenho certeza que quem está em casa, que é empreendedor, amou a nossa entrevista, porque a gente está trazendo para as pessoas uma mensagem de sucesso. E quem não quer o sucesso? Você quer o sucesso? Lute por ele. E receba o cheiro do sucesso. O que é esse cheiro do sucesso? Que você fala tanto, rainha. É uma energia que é emanada pelos céus. E cada vez que eu sopro o cheiro do sucesso, o mundo espiritual me escuta. Então, André, eu sopro o cheiro do sucesso nos teus caminhos e na vida de todos os empresários. Entre em contato comigo, fale com a rainha, vamos nos unir, vamos mostrar a sua marca para o mundo, assim como o André hoje teve o privilégio de estar no programa. Muito obrigada, André, pela participação aí e pelo tanto conhecimento que você ajudou as pessoas hoje a ter uma visão diferenciada do que é empreender. Gratidão, que agradeço a oportunidade. E ó, eu acredito que essa profecia é um pouco mais ampla, tá? Eu acho que você vai ser mentora, né? Porque coach tá muito vulgarizado e você é muito top, tá? Você é mentora, porque mentor é aquele que te leva de um ponto ao outro. Coach só treina, né? Então, você é uma excelente mentora, uma mentora espiritual, uma mentora de negócios. E para mim é um enorme prazer estar aqui com você. E muito obrigado por sentir em mim o cheiro de sucesso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Andréa, falta apenas um minuto. Eu gostaria que você deixasse uma palavra para Mari Cruz. Ela que é lojista e tem uma loja em São José dos Pinhais. No dia que você for em São José, faça uma visita para ela,
porque ela tem muitos contatos. Mari, perseverança, foco, que Deus te abençoe aí na jornada do varejo, que não está fácil, mas com muita criatividade, com muita perseverança, vai dar tudo certo e você vai ter resultados excepcionais. E quando tiver para São José dos Pinhais, será um enorme prazer conhecer aí teu estabelecimento, tomarmos um café juntos e falar sobre aquilo que a gente falou aqui durante toda essa entrevista, sobre negócio, sobre empreendedorismo e sobre perspectiva de futuro. Tamo junto. Abraço. Tamo junto. Entrou agora a Sandra. Uma boa noite, Sandra. Você já entrou no finalzinho do programa, mas vai lá, compartilha, assiste, divide aí com os amigos essa entrevista exclusiva. Muito obrigada. E viva o Cláudio Cruz! Say things you don't